A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia. Seja bem-vindo aí ao nosso canal, é um canal de estudos da Palavra de Deus e aqui com foco para a Escola Bíblica Dominical. E vamos aí a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, né, o nosso vídeo, a nossa pré-aula para a lição de número 7 da revista da CPAD, a revista de adultos da CPAD, que tem um tema interessantíssimo aí nessa aula desse próximo domingo, que será Dia dos Pais, né? Mas com certeza você vai poder ou assistir essa lição aqui, ministrar um outro dia da semana, né? Ou até mesmo no domingo, dependendo aí da tua igreja. Amém? E o tema desta lição é a sutileza da relativização da Bíblia. Tá? É um tema muito interessante, vamos pegar algumas expressões aí, tá? Para você aprender o que significa ali o politicamente correto, né? As expressões ali era do vazio, essas coisas que a lição vai trazendo, né? E aí a gente vai aprender os seus significados, amém? Vamos então aí à nossa aula. Peço desde já que você deixe aí o seu like para ajudar o nosso canal, né? Já vai dando like aí se você ainda não fez, se inscreva aí no nosso canal para poder receber, né, os vídeos aí, ative as notificações quando a gente postar algum vídeo, você já é aí alertado de que tem um vídeo novo aí. Amém? Vamos aí à nossa lição, aula em 14 de agosto de 2022, lição de número 7, tá? E o tema da lição, a sutileza da relativização da Bíblia. Bom, aí nossa introdução, né? Já separei a parte que já diz assim, logo no início, não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la, até mesmo aboli-la da sociedade. Tá? Isso aí já dá o início, né, à nossa lição. E aqui a gente relembra o seguinte, né? A Bíblia ela sempre foi taxada como um livro subversivo nas diversas culturas. Ao longo da história, você sabe que a Bíblia ela já teve ocasiões na história que ela foi até queimada, né? Os exemplares da Bíblia eram queimados. Tá? Houve uma época que isso aí, para se perseguir a Bíblia, era feito dessa forma. Era recolhida nas livrarias, elas eram tiradas das bibliotecas, empilhadas em praça pública e queimadas. Tá? Isso aí, autoridades faziam isso. Na época do nazismo, isso foi feito também isso. Tá? A Bíblia, muitas vezes, ela traz uma cultura cristã que ameaçava outras culturas, né? Eles viam como uma ameaça. A proposta de libertação que a Bíblia traz é uma proposta que muitas outras religiões eles viam como uma ameaça para eles, e por isso ela, nas diversas ocasiões na história, ao longo da história da humanidade, a Bíblia foi sempre perseguida, tá? Filósofos falaram contra ela, tá bom? E aí a lição de hoje, quer dizer, esta lição, ela vai falar isso, né? Como que a Bíblia hoje ela é perseguida também. A sutileza da relativização da Bíblia é a forma com que tentam perseguir hoje o ensino da palavra de Deus. Tá? Você que é homem de Deus, mulher de Deus, você é aluno da escola dominical, professor da escola dominical, tá? Essa aula é para abrir o nosso alerta, nos dar um alerta, abrir o nosso entendimento para a gente ficar ligado e ensinar para os nossos adolescentes, nossos jovens, que a Bíblia está sob ataque, tá bom? Por essa doutrina, essa teoria chamada relativização. Tá? Bom, eu só devo lembrar também os irmãos, para você adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus. Tá? Esse aí é o nosso livro, foi publicado ano passado. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você adquirir esse material. Tá chegando aí Dia dos Pais, você pode dar de presente aí para o teu pai, tá bom? Ou adquirir para você mesmo. Tá? E assim você também ajuda a nossa obra, né? A obra de Deus na nossa vida aí. Tá? Vamos continuar então. Tá? Na descrição do vídeo vai estar o link também para você acompanhar esta lição lá no nosso blog, no Clube da Teologia. Você pode abrir a lição lá e acompanhar também por aqui. Vamos lá, para o próximo
Próximo subtópico, quer dizer, próximo tópico, a Bíblia e o espírito desta era. Essa aula aqui é bem interessante por causa deste alerta que vai dar, né? Como que o mundo está hoje, como que é visto hoje a palavra de Deus. E aqui o primeiro subtópico é a desconstrução. Você vai ver, vamos ver o que é desconstrução. Bom, separei essa parte que diz assim, ó, não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. Tá? Então, isso daqui, essas expressões eu acho interessante explicar, né? Você que é professor pode explicar para os alunos isso daí. E você vai ver que é um conteúdo a mais para a tua aula, porque a lição não explica muito bem o que é cada expressão. Por exemplo, aqui, ó, essa era do vazio. Tá? Isso aí foi um termo usado no livro de Gilles Lopevetsky, de 1983. Tá? Isso aí era um ensaio sobre a sociedade pós-moderna. Ele usa essa expressão e muitos artigos foram publicados usando essa expressão que ele colocou no livro. Né? De quando é o livro aí? Ó, de 1983, né? Então já tem um tempo de lá para cá, né? 35 anos, mais do que isso, tá bom? Tem outra expressão aí, pós-verdade. Tá? Esse aqui pós-verdade é um fenômeno através do qual a opinião pública reage mais pelos emocionais do que pelos fatos objetivos. Tá? Então isso é uma pós-verdade, é o que vem depois da verdade. Tá? Então, para a opinião pública hoje, quer dizer, para a sociedade hoje, o que importa é o emocional. Né? O fato objetivo ele não importa muito. Quer ver um exemplo disso? Você vai ver, um garoto foi assassinado. Se aquilo ali não tiver envolto de um problema racial, um problema cultural, né? Aí que acontece? Muita gente não vai dar importância. Porque a criminalidade, o bandido matou as pessoas. É bem capaz deles ficarem mais voltado para o lado do criminoso, porque o criminoso está inserido num problema, um contexto social, uma dificuldade. Às vezes era um cidadão que passou ali um momento de pobreza e tudo mais. E aí a opinião pública, né, é bem capaz de se voltar mais para o criminoso, tá, do que para a vítima, aquele cidadão que foi assassinado. A gente vê isso direto acontecer com a polícia, né? A gente vê isso acontecer muito, tá? Onde a opinião pública ela fica mais em cima do emocional do que do fato. Qual foi o fato? Uma pessoa foi assassinada, esse é um fato. Então, onde há um culpado, alguém puxou o gatilho, né? Então, esses aí são expressões que demonstram como que é o relativismo nos dias de hoje, como que é essas ideologias dos dias atuais. Cultura líquida também foi usada aqui pelo comentarista. Cultura líquida, na minha pesquisa eu não achei uma ligação de cultura líquida com o problema do relativismo, né? Porque cultura líquida, na verdade, é uma expressão da biologia que se refere a um processo líquido para poder cuidar de plantas, né? Aí, no caso, alguém deve ter usado em algum momento, aí o comentarista colocou aí, né? Deve ter usado como metáfora. Bom, aqui no primeiro subtópico também, eu separei essa parte que diz assim, ó. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das escrituras. Tá? Então, essa parte aqui, eu até, né, coloquei no meu subsídio na internet, que você também pode adquirir, olhando aí na descrição, né, um link na descrição desse vídeo. Aqui, a relativização da Bíblia, ela é uma tentativa de tornar relativa as verdades da palavra de Deus. Quais verdades são essas? Né? Eu até dou um exemplo
de uma. Olha o texto que eu separei para a gente poder analisar. É Levítico 18, 22. Ele diz assim, ó: com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. É uma ordem de Deus para os levitas, né, que serve para toda a congregação, aonde ele fala: com o homem não te deitarás. E aí, a gente aqui está bem explícito no texto. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. Então, quer dizer, não, a prática homossexual está proibida, né? Tá escrito no texto, não tem uma interpretação para isso daqui. E aí a gente vai encontrar pessoas, tá? Pastores, pastoras, tá? Que fazem afirmações dizendo que, por exemplo, que isso é relativo, que no contexto da época se referia à idolatria ali praticada a Baal, e aí então, né, por isso foi escrito, em que não se aplica ao contexto dos dias atuais, então que Deus ele não tem nada contra ali a prática do homossexualismo, tá? Então a gente vai ver que há uma relativização, tá, desse caso aqui e de muitos outros casos, tá bom? E bom, então aqui, tudo isso daqui mostra o que é desconstrução. O que é desconstrução? É desconstruir, né? Quer dizer, voltar, né? Desfazer o nosso entendimento das verdades da palavra de Deus. Tá? Então isso é a desconstrução da verdade bíblica. Né? Continuando, desconstrução dos valores da Bíblia. Bom, aqui no 2 a gente tem o relativismo, tá? O subtópico 2, o tema desse subtópico é o relativismo, e aqui eu separo, faço um destaque para essa parte que diz assim, ó: dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos, tudo é relativo. Tá? Aqui convém explicar o seguinte, né? Você que é professor, você que é aluno, aprender também aí. Valores absolutos são aqueles valores, aquelas verdades que não têm interpretação, que não cabe, por exemplo, relativizá-las, né? Ela, em qualquer contexto ela vai ser uma verdade. Deixa eu ver se... sim, por exemplo, sobre o casamento monogâmico, né? O casamento monogâmico é um casamento aceitável por Deus, que é o projeto original de Deus. Depois ele vai permitir a poligamia em Israel, mas foi por causa da dureza do coração humano e também por causa da necessidade do crescimento do povo, né? De tornar Israel uma grande nação. Então, por causa disso. Mas o projeto inicial, o projeto de Deus mesmo para o casamento é a monogamia. Tá? Então a monogamia é uma forma aceitável por Deus. Isso é uma verdade absoluta, porque independente do local, época, cultura, língua, sempre a poligamia é o projeto do Senhor. Todo casamento você vai ver que ele é melhor estruturado quando é um homem e uma mulher. Ponto. Isso é fato, né? E aí a gente vai ver que muita gente vai tornar esse valor que é absoluto, ver ele como um valor relativo, tá? Ou seja, para algumas pessoas vai depender do local, da cultura, né? A cultura árabe, por exemplo, onde existe a poligamia, se pratica poligamia, então para eles não cabe isso daqui, porque isso não é para eles um valor absoluto. Tá? Então a gente vai ver o que a gente entende aí, o que é valor absoluto, o que é valor relativo. Tá? Vários valores absolutos são combatidos hoje. A mentira, por exemplo. A mentira é pecado e leva para o inferno. Ponto. Isso é um valor absoluto. Mas para os relativistas, né, que eles acreditam, não, depende do momento. Tem ocasiões que você tem que mentir. Então você vai ver que torna-se a visão relativa das coisas. No próximo tópico é o 2, a Bíblia e o politicamente correto. Então vamos ver aí, né, o que é o politicamente correto. Tá? No primeiro subtópico, o tema é a criação de uma narrativa. E aqui eu separei essa parte que diz assim, ó: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?
no Salmo 11, verso 3, essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. E aqui é o seguinte, né? Eu escrevi sobre isso aqui o seguinte: os fundamentos são as verdades extraídas da palavra de Deus. Então, aí ele falou assim, ó, destruídos os fundamentos, o que fará o justo? Tá? Isso aqui é o seguinte, a partir do momento que essas verdades da palavra de Deus, esses fundamentos, eles são destruídos, né? Eles são colocados como a Bíblia como sendo apenas mais um ponto de vista, a partir do momento a gente não vai conseguir nem mais evangelizar. Por quê? A gente vai ser rebatido por livretos do Espiritismo, por artigos dos Testemunhos de Jeová, porque uma afirmação que vai se fazer é que essa é a tua opinião, essa aqui é a minha. Entendeu? Então a Bíblia não vai ser, pela sociedade, ela não passa a ser mais vista como a palavra de Deus. Né? Ela não passa a ser mais vista como um livro, tá? De sabedoria cristã, um livro que leva o ser humano a Deus. Então, quando a sociedade deixa de ver a Bíblia dessa forma, como é que a gente vai evangelizar as pessoas assim? Olha a dificuldade. Né? Então, até o evangelismo vai ser prejudicado. É por isso que vai chegar um momento em que o Senhor Jesus vai vir arrebatar a igreja. Porque vai chegar um momento que o evangelho vai estar totalmente saturado no mundo. Tá? Eu não vou entrar nessa parte agora, que é uma parte de escatologia, mas essa é uma grande realidade. Né? Continuando então, vamos aí para o próximo subtópico. Ah, não, separei mais um aqui, ó. Essa parte que diz assim, ó, dentro desse subtópico: é aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. Tá? E aí a expressão politicamente correto, né? O que seria isso? Você sabe? Tá? Já perguntou, você que é professor, pergunta aos alunos, né? Faz aí, veja as opiniões deles aí, torne a aula mais interessante, tá? Porque o politicamente correto, ela é uma expressão que foi cunhada aí desde a década de 90, aonde ela mostra o que é o certo, né? Segundo nessa visão. O politicamente correto seria aquilo que não agride os outros grupos, né? Por exemplo, as suas falas, suas atitudes, quando ela não agride os demais grupos, ela está dentro do politicamente correto. Quando você fala alguma coisa, aquilo que você fala vai contra um determinado grupo, aí pronto, você saiu do politicamente correto e você está politicamente errado, né? Por assim dizer. Tá? A gente vê, quer ver? Eu não coloquei no meu subsídio, mas eu vou contar um fato. Né? Uma apresentadora de TV chamada Thalita, ela recentemente no programa, eu acho que é de Casa o nome do programa, da Globo, ela pediu a uma vendedora que estava com uma convidada do programa, que é a vendedora de cocada, e ela pediu que aquela vendedora servisse para os outros convidados do programa a cocada dela. Uma ação natural, né, de uma pessoa que está ali no programa com a sua convidada ali, uma ação natural, porque ela é uma vendedora, é a vendedora das cocadas, né? Na ação natural, a apresentadora Thalita pediu para que ela servisse ali para os convidados. E algumas pessoas, né, a opinião pública ali, entendeu que ela não foi politicamente correta. Entendeu que ela tomou uma atitude racista, ou de cunho racista. Né? Então, isso aí ela ficou mal, assim, a apresentadora. Por quê? Ela não fez, deu para perceber que ela não fez com a intenção de racismo, né? Ela não tinha nela um racismo velado. Ela não mandou aquela a convidada servir as cocadas porque ela era negra. Não foi essa a intenção, deu para perceber isso, não é verdade? Tanto que em outras ocasiões ela pede outras para servir também. Eu não assisto esse programa sempre, mas isso me chamou a atenção. E aí eu
passei a ver alguns episódios. Então a gente vai entender que a cultura do politicamente correto ele tá dentro da sociedade. Eu gravando esse vídeo aqui, devo tomar o cuidado de falar alguma coisa, porque eu posso posso de repente falar algo que vai vir contra mim, né? Então a gente tem que hoje se policiar com muitas coisas, tá? Isso aqui eu vou falar mais um pouquinho à frente também sobre isso aqui. Até coisas a se falar no púlpito e na oração tem que tomar muito cuidado, né? A apresentadora Thalita, depois ela veio a público, pediu desculpa e tudo, mas eu e alguns outros especialistas, né, nós cremos o seguinte, que não havia necessidade dela pedir desculpa, né? Porque ela não tomou uma atitude racista, a atitude dela não foi racista, mas a opinião pública, né? Ela também é uma pessoa pública e aí ela decidiu pedir desculpas ali pelo ato, né? E aí ficou como um ato falho, né? Bom, meus amados irmãos, continuando, vamos aí seguindo no nosso estudo, o subtópico 2, o tema é a criminalização da opinião, né? E aqui é o seguinte, eu separei essa parte, preste bastante atenção, a parte que diz assim, ó, pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Tá? E aqui é aquilo que eu tinha acabado de falar, né? Dependendo do que você falar, de como for dito, do momento em que for falado, você pode ser criminalizado por isso. Debochado, pode ser aí escrachado na mídia social, nas mídias sociais, né? Por conta de uma palavra que você colocar, uma atitude que você fazer, como aquele caso que eu citei, né? Você vê, por exemplo, e aqui eu dou aqui um alerta para os meus irmãos, você, homem de Deus, mulher de Deus, que ora com o microfone. Eu já vi algumas pessoas fazer isso. Então você está orando ali e aí você vai e fala, Senhor, repreende essa obra de macumbaria, repreende lá aquele centro aí, você pode falar o nome de um centro espírita. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, por exemplo. Né? Eu lembro que muitos irmãos já sempre oraram desse jeito, né? Mas você tem que tomar cuidado, porque você pode muito bem ser taxado ali como um discurso de ódio, né? Ali como um aliciador de violência contra grupos religiosos. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala no púlpito, a forma como que você fala, tá? Então, tudo isso aí é uma realidade que a gente vive hoje. Que os crentes, como o apóstolo Paulo falou, tem que ser prudente como uma serpente. Nós temos que ter prudência nas coisas, tá? Toma cuidado com o que você vai falar quando você pegar o microfone, quando você estiver pregando, né? Tem pregador que esquece da vida, ele vai falando, daqui a pouco fala umas 2 ou 3 coisas ali que pode acabar com a paz dele, o sossego dele na internet. Continuando então, vamos aí para o próximo tópico, que é o 3, a Bíblia e o outro evangelho. Bom, aqui fala de um outro evangelho que tem surgido aí, né? Vamos lá, o subtópico 1, uma nova metodologia. Bom, separei a parte que diz assim, ó, dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. E aqui eu quero mais uma vez lembrar você que ainda não deu like no nosso vídeo, tá? Deixa o seu like aí no nosso vídeo, ajuda aí o nosso canal, né? Quando você deixa o seu like aí, o vídeo, o YouTube vai colocando aí, impulsionando o vídeo para frente. Bom, aqui é o seguinte, meus amados, bom, por ter na sociedade questões que não existiam na época de Jesus, quando a Bíblia foi escrita, por exemplo, questões sociais dessas marxistas que a gente vê, né? Por exemplo, aí o feminismo, tá? A questão do racismo,
todas essas questões que não tinham quando a Bíblia foi escrita, a questão da homofobia, né? Tudo isso, por conta disso, o que está acontecendo agora? Alguns teólogos, né, vamos botar assim, entre aspas, alguns que se dizem estudiosos, né, da palavra, chegam a afirmar que a Bíblia precisa de uma atualização. E teve um, aí eu faço uma citação aqui no estudo, ele pregou, foi o nome dele, René Kivitz, né, em 2020, ele pregou na Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo. E aí ele chegou a afirmar na pregação, isso aí foi vídeo, foi para o YouTube, virou polêmica, né? Muitos homens de Deus na época responderam ali o pregador, porque ele chegou a afirmar que a Bíblia precisava ser atualizada para incluir a comunidade LGBT, né? Para que eles não fossem condenados ao inferno. Eu não entendi o porquê ele falou isso. Na verdade, ninguém entendeu. O que todo mundo entendeu é que a visão dele estava distorcida. Ele falou uma completa heresia. Ele afirmou de púlpito uma completa heresia. E aí, ele foi devidamente ali rechaçado pelos homens de Deus, né, pelos apologistas do nosso tempo, tá? Que chegaram a respondê-lo, explicando, né, por que a Bíblia não precisa de atualizações. A Bíblia ela foi escrita, e aqui a gente vai falar isso agora também, né, ela foi escrita no momento, mas as suas verdades absolutas, elas são para todos os momentos da história humana. Vamos lá no próximo aqui, que a gente entender melhor. Separei essa parte que diz aqui, ó, surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser o mais importante. Então isso aqui é a nova visão relativista, fica bem ligado com isso aí. O que se tem feito? Eles entendem que é importante encaixar a Bíblia no contexto atual de hoje, ou naquilo que o leitor quer que ela diga, ou que ela fale para ele, né? Aí isso aqui é o seguinte, convém a gente entender que interpretação da Bíblia, interpretar um texto, ele basicamente é você, grave bem isso, interpretar um texto basicamente é você tentar entender o que o autor, o que o escritor quis dizer quando ele escreveu aquele texto. Isso é interpretação, né? Então ela está focada no autor e no texto, e não em mim, eu que estou lendo o texto, tá? Então quando eu leio uma carta que Paulo escreve para Filemão, por exemplo, a minha interpretação tem que ser essa, a minha hermenêutica. Eu tenho que tentar entender o que Paulo quis dizer quando ele escreve o que ele escreveu para Filemão, né? Um exemplo, se ele fala para eu de próprio punho escrevi, né? Para que não te digas que a ti mesmo me deves, né? Então Paulo escreve isso para Filemão, ele tinha uma intenção ao falar isso. Então eu tenho que tentar entender qual foi a intenção dele. Para isso eu vou a vários recursos, eu vou fazer uma crítica textual, né? Aplicar a hermenêutica ali e o correto uso da exegese. Então quando eu faço isso, eu estou interpretando o texto. Agora quando eu quero pregar, e aí eu quero, aquele texto, Paulo não fala determinada coisa, então eu vou conjecturar, fazer uma afirmação aqui. Aí eu estou tentando fazer o texto dizer aquilo que eu quero que ele diga. E aí o foco está no leitor, está em mim. Mas a gente acabamos de aprender o quê? Que a interpretação bíblica, o foco é no escritor e no texto, e não no leitor, tá? Bom, isso aqui é só um adendo aí para você poder ministrar bem a tua aula, com um acréscimo, né? Bom, separei também a parte... Opa, vamos aqui no próximo subtópico, novas teologias. E aqui, nesse subtópico, eu separei essa parte que diz assim, ó. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada.
Isso aí é a nova ressignificação da Bíblia, né? Então, nesse contexto aqui, eles acreditam que a Bíblia tinha que ser toda atualizada, né? Bom, vamos lá. Ó, e sobre isso aqui eu escrevi o seguinte: a teologia é o estudo sistemático dos temas relacionados ao Senhor, né? A palavra, por exemplo, o tema que o que se fala a respeito do Espírito Santo é a doutrina chamada pneumatologia, tá? É uma teologia sistemática. Então, quando esse outro evangelho, né? Esses que tentam relativizar a Bíblia, eles chegam a afirmar que o Espírito Santo, que ele age hoje de forma diferente do que na Bíblia, do que tradicionalmente a gente entende dentro da palavra de Deus. Então, para eles, tem que ter uma nova teologia do Espírito Santo. É uma nova pneumatologia, tá? E não só para pneumatologia, para harmatiologia também, a doutrina do pecado, tem que ter, né, uma nova interpretação disso daí, e uma nova teologia. Então a gente vai ver que várias situações eles vão criando uma teologia própria, tá? E isso aí é mais um alerta que você, professor, você, aluno, tem que ter, né, acerca do que está sendo feito contra a palavra de Deus. Vamos para o próximo tópico, que é a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. No primeiro subtópico, o tema é revelada por Deus, tá? E aqui eu separei a parte que diz assim, ó: para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Muito forte isso daqui, né? É um texto antigo com a mensagem atual. Ela e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, tá bom? Aqui, irmãos, a mensagem da Bíblia ela é atual porque o ser humano é o mesmo, né? Isso aqui é uma grande verdade. Então, por que a mensagem da Bíblia que foi escrita há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, ela continua atual? O ser humano é o mesmo, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Olha o texto de Eclesiastes, vamos ver na sabedoria de Salomão. Eclesiastes 3,15. Olha o que ele escreve: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Ou seja, o que ele está dizendo? Aquilo que Eclesiastes sempre fala: não há nada novo, não há nada novo debaixo do sol. Essa é uma grande realidade. Todos os problemas da humanidade já foi um dia parecido. Dessa forma, a Bíblia ela se torna atual. Então, o que se afirma lá, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, os problemas que eles viveram na época, isso se repete nos dias de hoje. Isso acontece nos dias de hoje, tá? Problemas com adultério, até mesmo os problemas com a relativização da Bíblia. Até mesmo isso já tinha já naquela época e hoje também é a mesma coisa, né? Tá? Então isso aqui é também mais um ensino, mais um alerta. A Bíblia ela é a revelação de Deus, é a palavra inspirada pelo Senhor. Amém? Deixa eu ver aqui mais uma parte. Vamos para o próximo subtópico. Inspirada por Deus. Deixa eu ver, separei essa parte que diz assim, ó. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não. Tá? Isso aqui é uma grande realidade. E aqui é o seguinte, eu dei uma pesquisada aí, eu vi que o livro do Guinness, né, aquele livro de recorde, ele coloca a Bíblia como o livro mais vendido do mundo, né? Ele coloca a Bíblia como o livro mais vendido do mundo. Teve um outro livro aí que apareceu, não lembro o nome. Ele foi apontado, chegou a ser apontado como mais vendido, né, de todos os tempos, mais do que a Bíblia, mas caiu por terra porque não teve como comprovar isso aí. A Bíblia não, a Bíblia tem como comprovar. Acho que, se eu não me engano, 4 bilhões de cópias já foram vendidas da palavra de Deus. E aí
O livro do Guinness coloca a Bíblia, né, é um patamar imbatível da Bíblia como o livro mais vendido do mundo, tá? E ela também é o livro mais antigo do mundo, né? Vamos lá, para os irmãos entenderem. Tem um livro mais antigo que a Bíblia, que é a Epopeia, se eu não me engano. Esse livro, ele foi achado, foi encontrado fragmentado, né? Então, os registros, onde ele estava, nas tábuas de pedra que os fragmentos encontrados, datam de muito anterior à Bíblia. Só que, como livro completo, né, o livro integral, a Bíblia é o mais antigo do mundo. Tem um escrito que ele é mais antigo que a Bíblia também, é o Código de Hammurabi. Mas o Código de Hammurabi, ele também é somente um código, ele não é um livro, né? Então aí a gente tem a Bíblia também como o livro mais antigo do mundo. Amém? Isso aqui é para a gente poder, né, dar mais qualidade aí à nossa escola dominical. Bom, eu vou encerrando por aqui, tá? Quero agradecer aí você ter estado conosco até agora. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscreva caso não seja inscrito. Comente, deixa alguma coisa no comentário aí para a gente estar respondendo, para a gente interagindo. Amém? Uma boa aula para você, um excelente Dia dos Pais. Não esqueça de adquirir o meu livro, O Maior Milagre de Jesus. O nosso livro aí que fala sobre esse poderoso milagre que o Senhor Jesus fez, tá? E aí você vai aprender mais um pouco com certeza. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Até o próximo vídeo.